Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu criei esse canal e através dele eu espero que Maria Padilha possa ajudar a tua vida. Se você chegou até aqui, se você crê que nada é por acaso, vem ficar comigo, olha bastante para a chama das velas enquanto eu embaralho as cartas, dou os recadinhos que eu preciso dar durante o vídeo, conversa com Maria Padilha e pede que essa mensagem ela não somente ressoe para a tua vida, mas também como tudo aquilo que for falado aqui possa realmente acontecer para você. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou embaralhando o tarô. Lembrando para você esse momento que ele é nosso, somos eu, você e Maria Padilha, então esquece um pouquinho da família, esquece um pouquinho dos amigos. Vamos juntos descobrir o que essa pombagira maravilhosa vai trazer de mensagem no vídeo de hoje. Turma, aqui nesse canal as mensagens elas não são programadas, eu não tenho um roteiro, não sigo um roteiro. Eu simplesmente sento aqui e descubro junto com vocês, carta por carta, que mensagem Maria Padilha veio trazendo, tá bom? Então peço para vocês muitos likes, muitos hypes, muito comentário para ajudar essa minha missão, para ajudar esse meu trabalho. Lembrando todos que eu moro na Alemanha, então eu preciso muito de comentários e engajamentos do Brasil, de países que falam português. Eu não tenho acesso ao hype de vocês, ao número de hypes, então peço, deixa o hype aqui e comente para mim embaixo o número aqui nos comentários, qual foi a pontuação do teu hype, porque dessa forma eu vou ficar sabendo como que tá sendo no Brasil. Semana passada teve um vídeo que foi maravilhoso, mais de 180 mil pontos de hype, fiquei muito feliz. Então assim, quero muito agradecer vocês pelo engajamento. Lembrando vocês também que é uma energia de troca. Eu estou aqui trocando com vocês as mensagens, trazendo para vocês o que Maria Padilha quer falar, para que possa te ajudar, e você me ajudando também com o engajamento no canal, tá bom? E lembrando, claro, que eu tô com os planos de voltar a morar no Brasil, então quero construir minha sala de atendimento, que vai ser também um estúdio de gravação, para que eu possa viver e trabalhar nesse canal. Meu canal ele já é monetizado, turma, mas eu ainda não recebo muito com ele, tá? É muito pouco mesmo aqui por leitura. Então quem quiser contribuir financeiramente para o canal também vai me ajudar com a construção da minha sala de atendimento, para que eu possa voltar o quanto antes para o Brasil. Lembrando, vocês têm o Pix aqui, herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave. Ou então vocês podem me ajudar também se tornando membros do meu canal, ou através do LivePix. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para lembrar vocês aqui, então, quem sentir no coração de ajudar o meu canal, todo e qualquer valor vai ser bem-vindo para que eu possa voltar a morar no Brasil. Quero convidar vocês também que me sigam pelas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Por lá eu posto foto minha, apareço para que vocês me conheçam. Vai ter muito conteúdo bacana em breve chegando lá para vocês também. E peço algo muito importante, turma, fiquem atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para você, bloqueia, chama a polícia se for preciso, nem respondam, hein? Quem precisar falar comigo, entre em contato através do meu e-mail ou então através do Instagram, que eu respondo todos sempre que possível. Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar antes do vídeo, então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu possa olhar para as cartas e enxergar clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. E peço também, claro, Padilha, por proteção, para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de chegar perto de mim, nem de atrapalhar essa mensagem. Ao povo cigano eu peço licença e permissão também, pois após o tarô eu venho com baralho cigano, então que a mensagem possa chegar e ressoar com verdade no coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Turma, boa sorte na leitura. Desejo a todos que nesse momento somos eu, você e Maria Padilha, então que essa mensagem possa ressoar para a tua vida e trazer respostas que você está procurando. Vamos lá então? Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E a primeira carta que sai para você é a carta do Rei de Ouros, chegando com a primeira carta da tua leitura. O Cavaleiro de Espadas. Nós temos a carta da Justiça. O 3 de Copas. Nós temos a Papisa. O Imperador. A carta do Mundo. O Pajem de Espadas.
o 3 de paus. E nós temos o 10 de paus, finalizando essa primeira parte aqui da leitura. Olha, eu já posso falar que pelas cartas que eu tô vendo aqui, uma leitura muito positiva, uma energia muito positiva chegando aqui nessa mesa, chegando aqui nessa leitura. Algo que fala sobre futuro, fala sobre você estar pronto, você já estar pronta para o que a espiritualidade quer que você viva. Você já está pronto para aquilo que você merece, para aquilo que eu até diria assim, ó, a justiça, né? A justiça espiritual que foi feita na tua vida, está sendo feita na tua vida, e cada coisa acontecendo no tempo que tem que acontecer. Mas eu diria que agora, com muito mais sabedoria, com muito mais planejamento, com muito mais organização, você se sentindo plena e merecedor, merecedora realmente daquilo que você vai receber da espiritualidade. Vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, não vou me servir por enquanto. Logo que saiu aqui a carta do Rei de Ouros, eu olhei para ele e eu já tive uma impressão de segurança, eu já tive uma impressão muito forte, uma energia muito forte, chegando aqui para mim falando sobre, sabe assim, sabe aquela fase que eu estou seguro de mim, estou feliz, estou pronto, estou pronta. Eu já consegui algumas coisas que eu queria, pode ser que não tenha conseguido tudo, nem sempre na vida a gente consegue tudo, nem sempre na vida a gente conquista tudo que a gente quer. Mas aquilo que você tem conquistado, as coisas que você tem feito, as coisas que você tem alcançado, estão te deixando satisfeito. Eu até falaria aqui, se sentindo seguro. Com muito mais maturidade, com muito mais confiança, com muito mais fidelidade a você mesmo. E eu olho pra cá e eu vejo que ele está realmente sentado, pleno, que é com um sorriso no rosto. Até achei ele meio estiloso, assim, sabe? Parece até um coroa que é estiloso, como se cuidasse da própria aparência, como se ele cuidasse dele mesmo. Não é necessariamente o que essa carta aqui fala, tá? Muitas vezes o Rei de Paus fala sobre isso. Mas é que eu olhei pra cá e eu tive também essa impressão, assim, essa impressão de plenitude, essa impressão de estabilidade, essa impressão de agora eu estou pronto. Essa é a energia que eu venho sentindo aqui pra você. Como se fosse assim, agora eu estou pronto até mesmo para um compromisso, agora eu estou pronto para algo novo, agora eu estou pronto para aquilo que a espiritualidade quer me trazer e que vai me trazer. E além de pronto, me sinto merecedor, me sinto merecedora. Muito gostosa essa energia que eu vejo aqui nessa mesa. E aí com 10 de paus, né, que muitas vezes é uma carta que fala até mesmo sobre cansaço, daquilo que tem carregado, cansaço daquilo que tem vivido. Olhando para essas duas cartas aqui junto, na verdade o que eu vejo é o oposto. Eu vejo que esse 10 de paus, ele vem dizendo assim, estou pronto para essas mudanças, estou pronto para aquilo que vai chegar. É como se ela literalmente que tivesse colocado as coisas dela em cima aqui desse boi, desse touro ali, né, desse animal, e ela realmente está partindo, ela realmente agora está pronta para o que chega, está pronta para o que vem. Né? Não quer mais saber de passado, não quer mais saber sobre coisas que foram para trás, aquilo que foi realmente foi. Daqui para frente eu me sinto seguro, me sinto sólido, uma energia de algo sólido, sabe? Que vem se aproximando aqui de você, trazendo muito mais confiança, confiança emocional, intenção de construir algo que seja muito mais duradouro, até posso falar isso. E a espiritualidade ela quer trazer para você justamente isso. A espiritualidade ela te trouxe até essa leitura para te mostrar que algo chega para você de uma forma muito mais duradoura e muito mais estável também. E aí nós temos aqui o Cavaleiro de Espadas chegando como a segunda carta dessa leitura, que vem me falando sobre conversas, vem falando sobre decisões, vem falando sobre coragens que você tem tido nos últimos tempos, nos últimos meses. E aí é muito bacana, né? Porque quando a gente começa a se sentir pleno, como a carta do Rei de Ouros veio falando ali, a gente começa também a ter coragem. Coragem de agir, coragem de conversar, coragem de buscar, coragem de buscar movimentos para nossa vida, coragem de tomar iniciativas. E aí eu vejo que toda essa coragem aqui, ela vem trazendo mudanças que são muito mais verdadeiras. E ela vem também aproximando pessoas de forma muito mais verdadeiras. A carta do Pajem de Espadas, muitas vezes, ele remete até mesmo a notícias que vem chegando para você, diálogos, conversas, que vem chegando e que vem acontecendo no teu caminho de uma forma muito importante, de uma forma muito clara, eu até falaria isso aqui, tá? Muito clara.
como se pessoas estivessem com intenção e com vontade de se relacionar com você, e você também até mesmo muito mais aberto, muito mais aberta. Talvez um grupo de vocês que estava aqui nessa leitura nem pensava, nem estava programando, imaginando alguém novo chegando aqui para tua vida. Mas pelo que eu vejo de outras cartas que vem vindo aqui pela frente, a espiritualidade vem mostrando que agora você começa a se abrir. E a partir do momento que você começa a se abrir, você também começa a receber. A carta da justiça, como eu falei ali atrás, é até mesmo para muitos de vocês aqui uma questão de merecimento. Como se a espiritualidade ela estivesse colocando as coisas em equilíbrio na sua vida. Você merece. Você agiu com verdade, você age com verdade. Você tem acertado muito nas suas decisões e você buscou, você pediu por esse equilíbrio na tua vida também. Sabe, você não quer mais ninguém que passe pela tua vida de brincadeira, você não quer que pessoas passem pela tua vida de forma imatura, você não quer que pessoas passem na tua vida para brincar com os teus sentimentos. E agora a carta da justiça ela vem mostrando que toda essa responsabilidade que você buscou, toda essa clareza que você buscou, agora volta para você como forma de recompensa. Como se você pudesse olhar para você mesmo daqui a pouco e você já pudesse sentir assim, ó, tudo que eu busquei agora está sendo atraído até mim. E aí, turma, antes de que eu possa mergulhar nessa leitura, eu preciso sempre parar para pensar que nós estamos gravando um vídeo, né? Então dependo muito do engajamento de vocês para que o YouTube ele entenda que meu conteúdo ele é importante, ele é relevante. Tire meus vídeos aqui somente da Alemanha e leve também para o Brasil, para países que falam português. Tem gente da Angola, tem gente de Portugal. Tem mesmo alguns países que falam espanhol também estão recebendo meus vídeos e as pessoas estão me assistindo porque tem legenda aqui embaixo. Então peço para vocês muitos comentários, muitos hypes, engajamento, tá bom? Que dessa forma eu posso mergulhar aqui na leitura e pensar que nós estamos frente a frente e esquecer que eu estou gravando um vídeo. Mas depende do engajamento de vocês, tá bom? Então eu vou te pedir aqui um comentário. Você vai comentar, eu recebo esse futuro. Para que eu entenda que você chegou até aqui e que você está prestando atenção nessa mensagem. Comente aqui embaixo então, eu recebo esse futuro. Porque a espiritualidade ela está trazendo para você com muito mais equilíbrio, com muito mais leveza. Tudo começa a entrar no lugar certo na tua vida, eu até poderia falar isso aqui. Você vem encerrando situações que foram muito injustas na tua vida também, e que você pode olhar para essas situações como se ela estivesse se olhando aqui nesse reflexo. Você pode olhar para essas situações que foram muito injustas na tua vida também, agora com muito mais clareza, abrindo espaço para aquilo que realmente pertence a você, para aquilo que você realmente quer para a tua vida. E a partir do momento que você se sente merecedora, e por incrível que pareça, você se sente merecedora, você sabe que você é uma pessoa batalhadora, você sabe que você é uma mulher guerreira, que você é um homem guerreiro. A partir do momento que você começa a emanar essa energia, a partir do momento que você começa a soltar da sua boca palavras que falam sobre essa energia que você realmente merece, e que as coisas pertencem a você, que a espiritualidade pode trazer porque elas pertencem a você, esse 3 de copa ele chega aqui trazendo encontros, reencontros, alegrias. Eu até falaria aqui que união de amizades também para a tua vida. Talvez você esteja precisando se conectar ou se reconectar com amigos, com novos amigos, com pessoas novas. Alguns de vocês até mesmo reencontros de amizades, tá? Não estou nem falando aqui do lado amoroso, não. Mas reencontro de amizade com pessoas lá de trás, pessoas do passado, que de alguma forma vão te trazer momentos muito felizes, que favorecem aqui esses vínculos e que te aproximam de pessoas que são muito importantes para você, que são muito importantes na tua vida. Alguns de vocês pode ser um ciclo onde tenham novas pessoas chegando, até porque eu tenho aqui a carta do mundo chegando já logo aqui em frente, mas para outros de vocês pode até ser também pessoas que já fazem parte da tua vida ou que já fizeram parte da tua vida de alguma forma. Agora você se conectando, você se reconectando de uma forma muito mais importante, que te traz muito mais felicidade, talvez muito mais do que em outros momentos. É como se fosse assim, você talvez tenha passado por uma fase, um momento aqui um pouco mais de solidão, que foi muito importante para você essa fase, foi uma fase muito importante para que você se reconectasse, para que você entendesse qual que é a sua verdade, e agora a espiritualidade começa a colocar tudo em ordem para que as coisas realmente comecem a acontecer. E aí a gente chega na carta da papisa, né? Papisa que vem trazendo aqui você depois desse silêncio, dessa introspecção que você viveu, agora muito mais sabedoria, a tua espiritualidade muito mais aguçada, você entendendo quem você é, muito mais paciente, com muito mais percepção, com a tua intuição realmente é que eu vejo ela aqui com os olhos fechados, como se estivesse se conectando de verdade com a intuição
com aquilo que existe dentro da gente, sabe? Aquela chama de vida que existe dentro da gente. E a partir do momento que a gente se reconecta com a nossa verdade, com a nossa essência, aí tudo começa a acontecer. E quando tudo começa a acontecer, quando você começa a mesmo largar o passado... Só tomar um copinho de água, gente. Quando a gente começa a se reconectar com a gente, deixar no passado aquilo que pertence ao passado, e verdadeiramente, tá? Verdadeiramente a gente gira uma chave aqui, olhando para frente, olhando para o futuro, e se reconectando com a nossa alma, a gente começa a atrair novas pessoas, novas situações para a nossa vida, para os nossos caminhos. Automaticamente, é como se fosse um imã que ele atrai. E eu vejo aqui que vem chegando alguém na tua vida que está sendo atraído por essa tua nova energia, que é uma energia de recomeço com muito mais plenitude. O que a Padilha fala é que assim, ó, não aceite mais imaturidade na tua vida. E aí não sei por que posso estar te falando isso. Pode ser que alguém tenha passado aqui pela tua vida e tenha feito bagunça, alguém com imaturidade, alguém com falta de experiência na vida mesmo, alguém que não estava pronto para se relacionar, que não soube valorizar esse relacionamento, que não soube te valorizar como ser humano, como pessoa, mas agora o que eu vejo aqui é que você começa a atrair para você algo que é muito mais condizente com a verdade que você carrega dentro de você. Eu até diria, olhando pelas cartas que eu tô vendo aqui nessa mesa, que dessa vez você é muito mais pronto, muito mais pronta realmente para viver a tua verdade de uma forma 100%, de uma forma muito mais genuína. A carta do Imperador, ele mostra a tua energia, mesmo que você seja mulher, tá? Mas se eu olho pra cá, eu vejo que seja sendo a tua energia. Muito mais firme, com muito mais estabilidade, com muito mais segurança. É como se você não quisesse, você não aceitasse mais que ninguém suba em cima de você, que você não aceita mais que ninguém te diga o que fazer. E eu vejo que tudo isso aqui favorece realmente, a partir do momento que surge essa energia de firmeza e de compromisso, tudo isso aqui favorece para que novas relações muito mais sérias e muito mais consistentes elas comecem a acontecer na tua vida. É como se essa energia da carta do Imperador, ela estivesse aqui me mostrando que você não aceita menos do que o que você está sendo. Você só aceita alguém na sua vida se for para essa pessoa literalmente somar. E essa pessoa que vem chegando aqui pra você é uma pessoa que vem chegando literalmente pra somar, tá? É assim, ó, não é ninguém pra ser carregado. É alguém pra estar aqui ao teu lado, alguém pra ser inteiro e genuíno como você está sendo nessa fase. Você quer alguém, eu sinto aqui que você quer alguém que esteja completo, e que esteja completo, assim como você parece que demorou tanto para enxergar essa tua nova versão que agora você não aceita menos do que isso. É o que a carta do Imperador ela tá me trazendo e que a Padilha começa a trazer aqui na minha mente. A carta do mundo, eu gosto sempre de vir assim, ó, quem não tá acostumado com as minhas leituras, eu gosto sempre de vir carta por carta, tá? Eu não gosto de ficar fazendo malabarismo de cartas aqui na mesa e botando 10, 15 tarô para jogar e oráculos e tudo, não. Eu acho que um tarô ele pode responder muito bem junto com o baralho cigano, tá? Então para quem não está acostumado, eu gosto de vir aqui carta por carta para que vocês saiam sem dúvidas da leitura. A carta do mundo ela chega me trazendo que existe uma fase de conclusão que já passou. Ano passado, principalmente, nós estamos em 2026, né? Em 2025, principalmente, você já encerrou muitos ciclos. 2025 já foi um ano muito decisivo para que muita coisa ficasse para trás. E daqui para frente, 2026 já é um ano de realização para você. Ele é um ano de muita conquista, ele é para ser um ano que começa com muito sucesso, com muita plenitude, com muita expansão, com felicidade. Eu vejo literalmente um novo ciclo para sua vida. Agora, eu te digo assim, ó, e espero que você creia no que eu vou te falar aqui agora. Não é para você continuar arrastando 2025 com você. Se alguns ciclos eles foram encerrados, eles precisam ficar para trás porque já deveriam ter ficado para trás. Já deveriam estar lá atrás. O Padilha está me falando que esse ano aqui de 2026 é um ano decisivo. É um ciclo novo que ele começa porque um já foi encerrado ano passado, mas você precisa literalmente crer nisso, tá? E aí envolve relacionamentos, aí envolve outras pessoas, envolve família, envolve muitas outras coisas que cada um precisa aí refletir.
Lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, cada um tem que adaptar para a sua vida, cada um precisa adaptar para aquilo que está sentindo, aquilo que está vivendo, mas o que a Padilha me mostra aqui é o seguinte: um ciclo se encerrou já no ano passado. E para que você possa colher tudo de novo que ela está querendo trazer para você, de forma muito mais completa como você quer, de forma muito mais completa como você merece, é necessário que você também comece, tá? É necessário que você tome atitude. E assim como aqui com o Rei de Ouros, ele foi seguido pelo Cavaleiro de Espadas, me mostrando: eu estou pleno, eu sei o que eu quero, eu estou com muito mais clareza, eu sei o tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Agora aqui na segunda linha, depois da carta do Imperador que mostrou essa segurança, que me mostrou essas decisões, agora eu venho com o Pajem de Espadas. E o Pajem de Espadas, ele vem falando aqui também sobre mensagens que vem chegando para você. Posso até te falar assim, ó, alguém que talvez te procura. Alguém que talvez te procura para uma conversa, mensagens que chegam, novidades chegando aqui para tua vida. Eu sinto uma energia como se fosse... Você vai enxergar todas as situações aqui da tua vida com muito mais clareza. Mas tem alguém que chega nesse momento para você de uma forma muito honesta. Tem alguém que chega aqui para você, não é o lado amoroso que eu tô falando, tá? Tem alguém que chega para você de uma forma muito clara, expressando exatamente o que tá sentindo, expressando exatamente o que essa pessoa quer para ela também. E até mesmo eu já vejo aqui conversas referentes a futuro, onde vocês conversam sobre futuro, onde vocês conversam sobre objetivos. É como se essa pessoa que vai chegar para você, de alguma forma, ela também sabe muito bem o que ela quer. Como eu falei, diferente de um outro relacionamento, agora existe mais maturidade, agora existe muito mais sabedoria. E aí eu já vou pegar aqui esse 3 de paus, porque eu vejo vocês realmente aqui olhando para frente, olhando para o futuro. E conversas entre vocês que falem sobre expansão, que falem sobre novas oportunidades, que falam sobre crescimento. É como se fossem duas pessoas que se encontram com o mesmo objetivo, ou com objetivos similares, com objetivos onde vocês conversam literalmente sobre o futuro, onde vocês falam sobre o que vocês têm de ideia cada um para isso. Cada um colocando aqui os seus aprendizados, as suas visões. Ela está aqui com esse livro, né? Como se ela literalmente estivesse falando sobre aprendizado, estivesse falando sobre escolhas, sobre aquilo que eu quero daqui para frente, sobre como eu quero daqui para frente. Essa pessoa que chega para você chega na mesma energia, nessa mesma energia aqui de caminho que até poderia falar assim, ó, que se abre para mostrar que o futuro reserva oportunidade. E muitas dessas oportunidades é que elas são muito melhores do que você imagina. E para isso vai ter alguém aqui do teu lado te guiando, falando com você também sobre isso. Até mesmo trazendo para um grupo de vocês que está aqui me assistindo uma nova esperança. Uma nova esperança podendo olhar para frente sabendo assim, ó, realmente tem muitas novas histórias chegando aqui para mim para acontecer. E aí não sei por que eu tô falando isso, mas talvez alguns de vocês aqui tivessem ou ainda estejam presos a ciclos anteriores. E sabe assim, quando, por mais que a gente às vezes até conheça outras pessoas, saia com outras pessoas, se relacione com outras pessoas, de alguma forma ainda existe uma conexão com algo do passado, de alguma forma ainda existe uma conexão que ainda não foi 100% encerrada. E já me relacionei com 5, 6 pessoas e nada aconteceu ainda, e nada foi para frente. Mas aí o que eu vejo aqui é que agora essa pessoa que chega vai ser alguém que vai ser capaz de quebrar esse vínculo, esse ciclo, de cortar essa corrente que de alguma forma que te amarra. E essa pessoa que chega vai fazer com que você consiga olhar para frente. Às vezes acontece assim, ó, sai de um relacionamento, aí se envolve ali com algumas pessoas, mas não sente nada, não sente química, não consegue sentir nada, porque de alguma forma ainda está preso ao que era lá de trás. Até que chega alguém que é capaz, né? É capaz de conseguir fazer com que consiga olhar e enxergar as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. E aí esse 3 de paus está falando muito sobre isso. Sobre caminhos que eles vão se abrindo aqui junto com alguém que pode ser que apareça para você, até mesmo para falar um pouco sobre futuro, para fazer com que você consiga enxergar o futuro. E mais uma vez, até já vou pegar esse 10 de pausa aqui pra gente já falar sobre isso. Mais uma vez aqui vindo na minha mente, na minha intuição, aqui a Padilha me falando sobre encerramento de ciclo.
E dessa vez com muito alívio, tá? Porque essa carta, às vezes, até se eu tivesse com outro tarô aberto, eu queria mostrar pra vocês. Muitas vezes o 10 de paus, ele... Quem conhece as cartas sabe do que eu tô falando. Ele tá carregando, né, em cima das costas, ele tá carregando todo aquele peso. Às vezes ele tá indo para algum lugar, já está indo, já entendeu que o ciclo encerrou, mas ainda está indo com muito peso, ainda está carregando muitas coisas lá de trás, está carregando coisas que nem precisava carregar. E aqui nessa carta, eu olho para cá e eu tenho algo referente a alívio, como se soubesse realmente assim, não, eu tenho que ir. Existe a superação, eu já superei. Agora eu tô indo com muito mais responsabilidade. Os meus esforços agora são bagagens, aqui é o que eu tô carregando comigo, mas não são mais pesos que eu carrego junto comigo. Essa é a sensação que eu tenho, que eu tô vendo aqui nessa leitura. Diferente de estar carregando peso, diferente de estar carregando mágoas, de estar carregando dores, agora eu aceito que eu tô indo com muito mais leveza, com muito mais alívio. A palavra que mais me vem aqui na mente é alívio, tá? É como se tudo que você tivesse vivido se tornaram a bagagem. A bagagem que está sendo carregada com você, tá vendo? Você não deixou para trás, você não abandonou o seu aprendizado, você não abandonou a sua história. Mas agora você está seguindo com muito mais leveza. É como se o peso que você carregou, ele chegou no fim, de alguma forma. E agora está abrindo espaço para algo muito mais leve, muito mais equilibrado. E até mesmo no teu campo amoroso, tá? O que chega agora é muito mais leve, é muito mais equilibrado. Onde você para de carregar o peso. Achei muito bonita essa primeira parte aqui da leitura que encerra com essa carta e a Padilha me trazendo justo essa intuição. Pena que eu não tô com nenhum tarô aberto aqui, gente. Se eu abrir pra procurar, a gente vai demorar muito. Mas senão eu até ia mostrar pra vocês que eu queria. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu pegar aqui rapidinho, porque eu acho que é necessário para que você entenda exatamente o que a Padilha tá querendo te falar. Sabe? Deixa eu pegar aqui esse tarô aqui. Quem sabe eu encontro aqui rapidinho a carta. Só pra te mostrar, para que você entenda aqui a analogia do que eu tô querendo te falar, porque eu acho importante. Vai te fazer refletir. Senão não gastaria esse nosso tempo aqui com isso. Bom, mas vamos lá. Quem quer ajuda espiritual, quem quer falar com a espiritualidade, quem quer melhoras na vida, também tem que ter um tempinho, tem que disponibilizar o seu tempinho para isso, né? Não adianta a gente querer que a espiritualidade faça parte dela e a gente não fazer a nossa. Querer que tudo aconteça rápido, tudo com pressa. Aqui, ó. Então vamos lá. Assim você vai entender muito bem o que eu tô falando. Tá vendo aqui essa carta, muitas vezes, o 10 de paus, ele fala aqui sobre estar carregando peso, sobre o cansaço. Ela é uma carta que fala sobre isso. Por mais que ele tá indo, ele continua carregando. E aí eu resolvi fazer isso aqui até mesmo para te mostrar sobre o ciclo que eu vi ali que encerrou já em 2025 para muitos de vocês. Ou pode ser bem no comecinho desse ano, mas eu vejo muito que uma energia já de um passado assim mais pro ano que passou, entendeu? Pro ano que acabou. E até te peço que você confirme aqui no comentário se faz sentido para você o que eu tô falando. Esses pesos aqui agora eles ficam para trás e você segue transformando tudo isso aqui que você estava carregando, todo esse sentimento, toda essa dor, a frustração, a mágoa, o cansaço de estar insistindo, de estar continuando em algo que talvez já deveria ter acabado, agora você transforma em bagagem, você transforma em experiência e você segue com muito mais leveza, com muito mais alívio. Amei que a Padilha encerra essa primeira parte da leitura com essa carta. Gente, desculpa que eu fiz a gente perder esse tempinho aqui, tá bom? Mas eu acho necessário que a gente não tenha pressa. Eu gosto de sentar aqui e deixar a leitura acontecer. Quem crê, quem é de verdade, quem gosta de leitura mais profunda, fica no meu canal. Quem gosta de leitura mais rasa, aí vai para outro. Mas vamos lá, eu gosto que a gente faça assim, que a gente esqueça do mundo lá fora. E mesmo que eu trabalhe 12 horas por dia, chego em casa cansado, e mesmo assim eu prefiro 1000 vezes que a leitura que ela possa fluir para vocês com naturalidade, tá? Padilha, vamos lá então, 5 cartas do baralho cigano, de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Como sempre, corto 2, escolho da esquerda. Espero que esteja fazendo sentido para você. Espero que esteja ressoando para você uma leitura tão linda, tão profunda como essa. Aqui, não te falei que a carta do... Tem alguém chegando aqui na tua vida, tá? Tem alguém chegando para mudar as perspectivas, alguém que chega para realmente fazer com que você enxergue o futuro de uma outra forma e que você literalmente esqueça o passado, tá? Tá vendo que a carta aqui, ó? Literalmente que esqueça alguém do passado.
Mensagem, ali atrás eu falei, ó, mensagem, alguém que vai conversar com você, alguém que vai te chamar para uma conversa, talvez te chamar para um encontro, de forma até mesmo muito inesperada, muitas vezes. Quando a carta do Pajem de Espadas, ele aparece numa leitura junto com o Cavaleiro de Espadas, que também está aqui atrás, e aí o baralho cigano vem confirmando com a carta do mensageiro, eu costumo falar que isso aqui é rápido, eu costumo falar que isso aqui não demora muito, tá? Essas coisas que elas começam a acontecer com muito mais velocidade, com muito mais agilidade. Mas, como eu te falei ali atrás, é necessário que você entenda, você já fez muita reflexão, você já sabe muito sobre o que você quer e sobre como você quer que as coisas aconteçam aqui na tua vida. Eu te vejo com uma energia muito madura, uma energia muito intuitiva. Até poderia falar que alguns de vocês aqui dessa leitura podem ser médiums também aqui. Médiums, não digo nem necessariamente médiums de incorporação, tá? Mas que tem uma mediunidade muito aflorada, uma intuição muito aguçada. Exatamente isso. E aí a Padilha te fala aqui que você está muito pronto. Você está muito pronto para essa fase. Você está muito pronto para transformar esse peso, cadê? Para transformar esse peso aqui, ó, em bagagem. Até mesmo por conta da mediunidade que você carrega com você, até mesmo por conta dessa maturidade espiritual, eu falaria isso. Maturidade espiritual, acho que é a palavra, tá? E aí as coisas começam a acontecer. Então, para que aconteça aqui com essa velocidade, para que aconteça, que as coisas realmente cheguem para você, que cheguem para a tua vida, é necessário que agora você consiga botar em prática também tudo que foi falado aqui nessa leitura. A carta da montanha. A carta da montanha, ela indica, né, algumas vezes pode ser alguns pequenos obstáculos. Como eu falei, existe algo que pode ser que ainda prenda alguns de vocês que estão aqui nessa leitura, que ainda está te prendendo de alguma forma, que já deveria ter sido encerrado principalmente no ano passado, em 2025, tá? Então, para que não existam mais dificuldades, que é um pouco do que a carta da montanha vem falando, para que não existam mais dificuldades, é necessário que você também consiga colocar em prática o que essa leitura está te falando, tá? Deixa para trás o que tem que ser deixado para trás. Algumas coisas são pedras no caminho que a gente não precisa ficar carregando com a gente. E até vou falar isso, carta do caixão, até vou falar isso aqui, mais uma vez reforçando e confirmando, tá? Esses pesos aqui que você carrega com você, que você estava carregando com você, que poderiam estar te atrapalhando. Sabe aquela frase assim, ó, encontrei tantas pedras no meu caminho que construí um castelo? É mais ou menos isso aqui que eu tô sentindo com essa carta. Mais ou menos não, é exatamente o que eu quero mostrar pra você. E aí a carta do caixão que chegou agora, ela realmente fala que é um ciclo que se encerrou, deixa eu pegar aqui a carta do mundo. Um ciclo que se encerrou. E aí lembrando vocês, são leituras gerais no YouTube, cada um tem que adaptar para sua vida, cada um tem que adaptar para sua realidade, para aquilo que está vivendo. Às vezes tem situações que a gente quer, que a gente gostaria que acontecesse lá atrás, que a gente gostaria que realmente continuasse na nossa vida, que a gente gostaria que fosse daquele jeito, mas infelizmente às vezes algumas situações elas precisam encerrar para que outras cheguem, para que outras comecem. E aí a carta do caixão do baralho cigano fala exatamente sobre isso. A carta do caixão não necessariamente ela vai falar sobre morte, tá? Mas ela vai falar sobre um novo ciclo, um novo começo, um renascimento. Eu até poderia falar isso aqui. Eu enxergo muito mais esse caixão como um casulo que você está precisando nascer e sair de dentro dele para voltar à vida do que necessariamente algo negativo. E algo que fala muito sobre encerramento de ciclo, tá? Para que essa pessoa, esse novo amor possa chegar aqui na tua vida, é necessário que um ciclo seja abandonado. E aí eu te pergunto, você já abandonou esse ciclo? Você já está pronto? Você já está pronta para abandonar esse ciclo? A carta do livro. Eu falaria assim, ó, é aprendizado. O que você viveu, que talvez você está ou ainda estava carregando com você, agora é necessário de você transformar esse peso, tudo isso aí, todas essas dores em aprendizado. E principalmente na palavra que eu falei ali atrás, qual que foi? Alívio. Alívio, exatamente, Padilha. Alívio. Que você transforme as suas histórias, as suas experiências em alívio para que você possa seguir de uma outra maneira, de uma outra forma. E principalmente que essa pessoa possa chegar aqui na tua vida e encontrar também o que ela está procurando, tá? Porque essa pessoa está procurando algo muito mais pleno, algo muito mais concreto, algo muito mais estável. Eu até falaria assim, um relacionamento sério. Um relacionamento sério realmente, que hoje em dia, infelizmente, com rede social, onde as pessoas elas comparam demais a vida dela com a vida de outras pessoas, acham que só os outros são felizes, né? Só a grama do vizinho ela é saudável.
Muita gente às vezes acaba jogando relacionamentos fora, acaba jogando momentos bons fora por conta de rede social, por conta de estar vendo e fantasiando coisas que nem existem. E aí o que eu falo pra você é que quem tá chegando aqui tá falando sobre algo muito mais concreto, tá? Algo muito mais real, algo não tô falando aqui de virtual. Tô falando isso porque pode ser que para alguns de vocês pode até ser que comece de forma virtual também, por que que não? Mas essa pessoa querendo trazer para a realidade, essa pessoa que querendo trazer para algo que vai ser concreto, que vai ser sólido e vai ser duradouro. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu acho que a leitura já está bem completa, bem completa. Se você chegou até aqui, fica só mais um pouquinho aqui comigo, só para dar meu recadinho final. Amei essa leitura, eu acho que uma energia de algo novo chegando literalmente para tua vida, algo até mesmo no teu campo amoroso principalmente. E gostei muito dessa carta aqui da justiça que vem falando sobre o teu merecimento, tá? Vem falando sobre você realmente merecer receber aquilo que você procura, aquilo que você, até posso falar assim, aquilo que você plantou. Porque se alguém tenha passado aí pela tua vida de alguma forma, te manteve preso a um ciclo que você demorou muito para se desprender dele, porque você tenha se entregado de corpo e alma lá atrás, aí a espiritualidade ela vem aqui agora mostrando que você fez a sua parte, tá? Então não se sinta culpado, não se sinta culpada. E abra-se para um novo. Te permita sentir o que você tem que sentir. Se de repente tem um pouco de tristeza, um pouco ainda de, sabe, tristeza, aquele luto necessário, né, de um final de relacionamento, talvez seja isso para você. Mas abra-se também para aquilo que é novo. Bom, gente, quem chegou até essa parte da leitura, se quiser contribuir com o meu canal, tem o botãozinho de membros aqui embaixo, ou então na descrição do vídeo tem o Live Pix, ou então através do Pix herdeirodamagia@gmail.com. Lembrando para vocês que as contribuições que vocês fazem financeiras aqui pro meu canal, elas vão me ajudar para que eu possa voltar a morar no Brasil, que é o meu objetivo maior para esse ano, se Deus quiser, final do ano. E minha casa ela é uma casa muito pequena, então eu pretendo construir uma sala para trabalhar, para atender e para gravar meus vídeos. Então, conto muito com a colaboração de vocês, quem puder fazer doações para o canal, qualquer valor, 1, 3, 5, 7 reais, qualquer valor vai ser muito bem-vindo. O que eu peço para vocês é que sejam números ímpares, tá bom? E esses valores eles vão me ajudar para que eu possa pagar pedreiro, comprar material de construção e dessa forma fazer então com que eu tenha espaço para trabalhar e que eu possa trabalhar com o canal. Aqui na Alemanha, infelizmente, eu tenho pouquíssimo tempo para gravar, não tenho como me dedicar muito mais ao canal do que eu tô fazendo. Quem me acompanha mais tempo sabe, eu gravava 7 vídeos por semana, depois eu comecei a gravar 5 e agora eu estou gravando só 3, porque infelizmente eu trabalho muitas horas. Então as contribuições para o meu canal elas vão ser necessárias para que eu possa voltar para o Brasil. E então dessa forma, me dedicar ainda mais ao canal e continuar com essa missão, trazer muito mais mensagens que vão ajudar muitas outras pessoas também. Gente, não é obrigatório, tá bom? Só lembrando vocês também que as pessoas que me ajudam, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E aqui eu faço minhas rezas, faço minhas orações. E eu peço que a Padilha abençoe todas as pessoas que estão aqui, que estão me abençoando, abençoando a minha vida, para que meus planos também se tornem realidade, tá? Então peço de todo meu coração que ela transforme a história e a vida de quem está ajudando a transformar a minha. Não é obrigatório, mas vai fazer total benefício para que eu volte pro Brasil o quanto antes. E lembrando vocês também que eu tenho um projeto de voltar a gravar mais vídeos pro canal, não somente 3. E assim também como tenho o projeto do canal de signo e lives. Tá? Então, para isso acontecer, eu preciso voltar pro Brasil. Gente, acho que falei tudo que eu precisava falar, o vídeo ficou bem completo. Uma leitura que eu amei a energia dessa tiragem aqui, tá bom? Lembro vocês, então, vídeo no meu canal segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Um beijo no coração de todos e a gente se vê na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.